Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo sobre os princípios orientadores do processo de execução e hoje nós vamos falar um pouco sobre a disponibilidade da execução. Esse princípio, essa regra do direito processual diz que o exequente pode desistir da execução ou de algumas medidas executórias, já já a gente vê o dispositivo. A ideia aqui é até bem simples. Ela está ligada, conectada a um princípio maior de liberdade, de autonomia da vontade dentro do processo e alcança um nível mais intenso dentro do processo de execução, que é marcado por essa disponibilidade. Como, em regra, o próprio crédito, a própria obrigação que fundamenta a execução envolve direito disponível, com mais razão ainda se pode dar a disponibilidade ao exequente, para que ele possa avaliar qual é o melhor momento, ou se aquele é o melhor momento para promover a execução. Dessa forma, um exequente que iniciou um processo de execução e ao iniciar as tentativas de localização de bens do executado, ele percebe que vai ser infrutífero e que isso vai poder acarretar, por exemplo, o início do prazo de prescrição intercorrente, ele teria essa ferramenta para parar aquele processo, aguardar um momento mais oportuno, onde ele vai fazer esse acompanhamento na esfera extrajudicial, e quando ele perceber que há o momento adequado, dentro de uma estratégia postulatória, ele propõe novamente a ação. E ele pode propor novamente a ação, segundo detalhe, porque a desistência da execução não importa em renúncia ao crédito. Então aqui a gente precisa fazer essa distinção muito clara, porque eu nem estou falando de remissão da dívida, nem de renúncia ao crédito. Então, botando aqui para vocês, não confundam esse dispositivo com o que está disposto aí no artigo 385 do Código Civil, que fala da remissão da dívida, nem mesmo no 924 do CPC, que traz as hipóteses de extinção do processo de execução e prevê expressamente que o exequente pode renunciar a esse crédito. Essas questões, elas poderiam trazer para o processo uma extinção com mérito, com resolução do mérito, e aí sim eu estaria impossibilitado de repropor a execução. Mas quando eu falo em desistir só da execução, do processo de execução, eu não abro mão do direito material que o fundamenta, tá ok? Então, superado esse ponto. Mas vamos lá, vamos entender um pouco as dimensões dessa disponibilidade. E aqui, no caput do 775, que eu vou colocar na tela para vocês, eu quero que vocês observem dois objetos que são mencionados na norma. Isso é muito interessante porque nós temos aí a dimensão objetiva de aplicação desse dispositivo. Artigo 775, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução, primeiro ponto, ou de apenas alguma medida executiva. Então, o exequente pode iniciar o processo de execução, apresenta um pedido informando a sua desistência e requerendo a homologação dessa desistência que vai acarretar a extinção do processo. Esse é um ponto. Mas eu posso desistir de um meio executório. Esse é um aspecto muito interessante e para alguns autores questão controversa, porque envolve ali um certo domínio no decorrer do processo de ações que caberiam ao magistrado. Quem determina o meio executório, salvo quando a lei diz o contrário, quem determina qual vai ser a medida executória utilizada é o juiz. Mas o exequente pode, uma vez penhorado um bem, quando ele é intimado dessa penhora, ele pode requerer a liberação daquele bem. O juiz, então, determinou as trentes, fixou a multa pelo descumprimento da decisão no valor tal. A parte poderia desistir de uma parte daquele valor, estabelecendo, inclusive, um limite, um teto para o juiz. São pontos controversos, mas dentro do que está expressamente colocado na norma é possível. Quando nós vamos para procedimentos executórios especiais, como a execução de alimentos, por exemplo, lá é claro que o exequente só vai utilizar a prisão civil se ele optar. Então você, mais do que em outras situações, fica claro que se ele pode optar no primeiro momento, ele pode desistir desse meio executório. Mas são esses os dois pontos, toda a execução
ou de apenas algumas medidas executórias. Essa é a base do princípio, mas nós temos uma regra. Porque, de modo geral, para desistir da execução, não há necessidade de anuência do executado. O executado não precisa concordar com a desistência, salvo quando ele tiver apresentado uma defesa de mérito, porque aí ele pode querer que aquela questão por ele levantada seja apreciada para que aquilo seja de fato decidido, superado, em uma eventual repropositura daquela execução, tentativa de repropositura daquela execução, o fato já esteja superado e impeça aquela repropositura. Vamos dar uma olhada então no parágrafo único do 775, na tela para vocês. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Ainda na tela de vocês, eu quero que vocês percebam um detalhe. Ele fala no inciso 1 sobre questões processuais. Então, no inciso 2, a gente pode entender que ele está falando de questões de mérito. E também, no inciso 1, ele menciona duas formas de defesa específicas: a impugnação e os embargos. Então, entendido esses aspectos da norma, vamos compreender as questões que podem surgir a partir daí. Se o exequente apresenta a execução, o executado apresenta impugnação ou embargos, o exequente desiste, e eu primeiro tenho que saber, eu tenho que ouvir o executado sobre essa desistência, se tem impugnação ou embargos, eu vou ter que analisar se o objeto dessa impugnação ou desses embargos trata de alguma matéria não processual, não meramente processual. Porque se esse cara está discutindo competência, se ele está discutindo legitimidade, se ele está discutindo a citação, a penhora, a regularidade de uma avaliação, todas essas questões vão ser prejudicadas pela extinção da própria execução. Então eu não tenho o que prosseguir para a análise desses pontos. Ok, aí tranquilo. Temos que sempre olhar se a questão é processual ou material. Se é material, se ele está discutindo que o pagamento já foi efetuado, que houve uma novação, que ocorreu uma prescrição, isso daí, se ele não concordar com a extinção, o que é que vai acontecer? Eu vou extinguir a execução, não vai haver mais o processo de execução, aquele aspecto da demanda executória propriamente dito não vai existir, mesmo sem a concordância do executado, porque ele não interfere nesse ponto, mas o aspecto da defesa do executado vai ter que ser analisado pelo juiz. E aí, se o juiz reconhecer, por exemplo, de fato, a pretensão executória está prescrita, nesse caso eu não tenho mais o que repropor lá na frente, no caso do exequente ter essa intenção. Tudo bem? Questão processual, questão de mérito. Um outro aspecto, e esse daqui é um pouco controverso, mas merece a nossa atenção, é porque o inciso 1 do parágrafo único do 775 menciona expressamente dois tipos de defesa, a impugnação e os embargos, como a gente viu lá no Código. O problema é que as defesas do executado ganharam uma complexidade maior com o CPC de 2015. Além dos meios típicos, nós temos agora aquelas previsões, tanto no 518 como no artigo 803 do CPC, em que você permite que algumas matérias sejam jogadas nos próprios autos do processo. E aí a pergunta que se faz é, se essa matéria é jogada nos próprios autos, se foi, por exemplo, uma exceção de pré-executividade, que trata ali de uma matéria de cunho meritório, ela tem que seguir a regra do parágrafo único ou o executado não teria esse direito? É um ponto, como eu falei, controverso, mas eu entendo que não há motivo para tratar diferente as defesas, seja a exceção de pré-executividade, como instituto criado pela prática forense, seja essas hipóteses do 518 e do 803, tem que ser dada tem que ser aplicado o mesmo regime jurídico. Ou seja, o exequente pediu a desistência, desistiu e pediu a homologação dessa desistência, e o executado vai ter que ser ouvido, se a questão for de mérito. Tá bom? Pontozinho aí controverso no final, mas bem simples. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, bons estudos, e a gente se encontra em breve.